Graças a Deus vamos retomar o estudo em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. E versículo 5. Vamos ler apenas este versículo, apesar de não podemos ler também um pouquinho antes. 1 Timóteo 2, versículo 5. E lemos assim, a partir do versículo 3: Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Só relembrar algumas coisas que nós falámos da última vez. Falámos do versículo 5, vou relembrar nestes minutos, para depois retomarmos na próxima semana, falar um bocadinho ainda do versículo 5 e depois do versículo 6. Nós vemos aqui esta expressão, há um só Deus, e vemos isso também na página anterior, na minha Bíblia, 1,17. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus. Deus é único, seja honra e glória para todo sempre. Amém. E nesta mesma epístola, no capítulo 6, versículo 15, a qual se te mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Vemos aqui falar de um só Deus. Deus existe e é único. E várias passagens, Deus fala muitas vezes na lei: não terás outros deuses diante de mim. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus, né? Deuteronômio 6.4, como é? Hoje temos aqui o Armando para me ajudar. 6.4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é único, não há outro. E Deus diz também em Isaías: fora de mim não há Deus, em Isaías 44.6, em Isaías 45.5 diz: não há outro. E temos aquela passagem daquele confronto entre Elias e os profetas de Baal, mas também pode ser visto como o confronto entre Elias e o povo de Deus, né? Em que tudo aquilo terminou com só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus é único. Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 8.5, para nós há um só Deus. E aquela passagem que também fala de uma só fé, um só batismo, um só corpo, uma só esperança. E lemos isso em Efésios 4.6, há um só Deus e Pai de todos. Então nós temos na palavra de Deus, é claro que Deus é único, existe e é único. Deus não só é único, como não é uma coisa hoje e outra coisa amanhã. Claro que nós sabemos que Deus muda a sua maneira de agir para com o homem, mas isso não quer dizer que Deus mude. Deus não diz uma coisa hoje e amanhã diz: olha, eu disse isto, mas afinal vou fazer de outra maneira. Não é como aquele líder político que nós vemos, uma semana diz que vai pôr as tarifas a 500% e depois já aquilo é para negociar. Claro que é política, podemos não concordar, mas é a maneira que ele tem de fazer as coisas. Mas Deus não faz assim. Deus não diz hoje diz uma coisa e depois pensa assim: isto está muito difícil, da maneira que eu pus a lei, ninguém vai lá, olha, vamos dar aqui um jeitinho e vou aqui fazer uma atençãozinha em relação ao cumprimento da lei. Não, Deus não muda. Quem mudou foi a nação de Israel, não é? Que quando o Senhor veio aqui à terra, eles já tinham acrescentado coisas à lei, não é? Tinham posto umas para debaixo do tapete e tinham acrescentado algumas coisas. Mas Deus não faz isso, Deus não muda. Muda a maneira de agir para com o homem. Mas Deus é um, e Ele próprio diz, em Malaquias 3.6, diz: eu, Senhor, não mudo, não é? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque se Deus mudasse,
Eu estou a ler esta passagem e estou a lembrar de várias alturas em que Deus queria fazer à nação de Israel. Destruí-los várias vezes. E eu não contei quantas vezes foi, mas várias vezes Deus disse: vou destruir isto e vou pegar em ti, Moisés, e vou fazer de ti uma grande nação. E o Senhor, não. E ele diz, por causa do que ele tinha prometido. Tu disseste que ia ser assim. E como Deus não muda, Deus é um só e não muda. E ele diz também que a minha glória não darei a outro, não é? Isaías 42:8, a minha glória, penso que é esta passagem, Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Naquele tempo havia o problema das imagens de escultura, porque os povos tinham os seus deuses, e Deus dizia claramente: não vou partilhar isto com mais ninguém. Ele diz também que é um Deus zeloso, um Deus que tinha, por assim dizer, ciúmes. Não admitia outra coisa que não fosse exclusividade. Deus quer ter-nos unicamente para Ele. Isto acerca de haver um só Deus. Este um só Deus não são três, não é? Alguns dizem, então são três deuses, como é que é? Nós acreditamos num Deus em três pessoas. Várias passagens nós podemos falar, mas vou só citar algumas assim de passagem, porque também não é uma coisa que... É uma coisa que nós, se precisarmos, devemos saber procurar. O assunto aqui não é a Trindade, não é? Trindade, que é uma palavra que nem sequer aparece na Bíblia, alguns atacam com isso, também atacam... mas quem diz isso pode dizer outras coisas, outras doutrinas que nós temos que não aparece necessariamente essa palavra na Bíblia, mas é algo que nós podemos tirar e negar isso, é estar a contradizer demasiadas passagens, a estar a traduzir e a deturpar várias passagens, porque é isso que fazem aquelas pessoas que andam a bater de porta em porta, que têm uma versão em que as passagens, algumas delas ainda lá estão, e nós, se pegarmos nelas, mesmo pegando na Bíblia das falsas testemunhas de Jeová, nós conseguimos desmontar os argumentos deles se tivermos bem presente estas passagens. Mas é algo que nós, se calhar, não nos preocupamos muito em estar a saber tudo direitinho, porque é uma doutrina que nós já temos por garantida, mas vamos só relembrar aqui algumas passagens. Em Gênesis 1:1, logo, o que é que diz? No princípio, criou Deus os céus e a terra. É uma palavra no plural. E alguns podem dizer, foram os deuses que criaram. Não, foi Deus, Elohim, que é uma palavra no plural. Fala de um Deus múltiplo, um Deus plural. E mais à frente diz, o homem agora é como um de nós, não é? Depois do homem pecar. Então disse o Senhor Deus, 3:22 de Gênesis, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. E várias vezes nós lemos Deus a falar para si mesmo como nós. E não parece que seja o plural majestático, não é? Em que alguém fala por exemplo, dos reis, e quando os reis, alguém fala com o rei, ou o rei fala de si mesmo, está a falar no plural, chama-se o plural majestático, mas não é isso. Lemos em Mateus 3, quando o Senhor é batizado, vemos ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? O Pai que é o Senhor Jesus que é batizado, o Espírito que desce como uma pomba, não é? E o Pai que diz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E temos também aquela passagem que alguns tiram, não é? 1 João 5:7, há três que estificam no céu, o Pai, o Filho, o Pai é a Palavra e o Espírito. Várias passagens nos falam da divindade do Senhor Jesus Cristo, da divindade do Espírito Santo, só dois pormenores interessantes. O Senhor Jesus Cristo acabou por ser condenado à morte por dizer que era o Filho de Deus, não é? És tu o Filho de Deus? Ele diz que sim, e o sumo sacerdote diz, blasfemou, é digno de morte, assim contando rapidamente. Se o Senhor não achasse que era Deus, dizia, alto lá, isto foi mal entendido. E várias vezes ele teve para ser apedrejado, ele nunca disse, olha, vocês perceberam mal.
e claramente temos João 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo fez-se carne, mais à frente, no versículo 12 de João 1. E acerca do Espírito Santo, quando Ananias e Safira morrem, o que é que ele diz? Vós mentistes ao Espírito Santo, não é? Agora deixem-me ver só mais textualmente, fica aqui claro também. Mas há muitas passagens. Se uma pesquisa rápida, nós encontramos várias passagens que nos dão essa mesma ideia. Não mentistes aos homens, mas a Deus, não é? No versículo 5.3, Atos 5.3. Porque encheu Satanás o vosso coração para que mentisse ao Espírito Santo. E depois no versículo seguinte, não mentistes aos homens, mas a Deus. Claramente, nós vemos aqui o Espírito Santo também como sendo Deus. Alguns, infelizmente, rebaixam o Senhor Jesus Cristo a uma posição de não divindade, mas nós sabemos bem que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, fez-se homem, mas não deixou de ser divino. Há um pormenor também bastante interessante acerca da divindade do Senhor Jesus Cristo. Há situações onde as pessoas vão e o adoram, não é? Vão e o adoram. E ele permite. Ele nunca diz, não levanta-te. E nós temos dois dos mais próximos do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra que também tiveram uma situação assim. Quais foram? Diz lá, Armando. João, exatamente, quando... João e Paulo. João e Pedro, talvez João e Pedro. Também, exatamente, João, Paulo e Pedro, ok, vamos lá, primeiro ao Paulo. Paulo, quando vieram aqueles homens para os adorar, disse, não façais tal coisa, não é? Exatamente. Mas eu estava a pensar em Pedro, quando, penso que é Cornélio, se põe aos joelhos à frente dele, e ele diz, não faças tal coisa. E João, quando em Apocalipse, lemos esse Apocalipse 19, isto é só para irmos rapidamente estas passagens, Apocalipse 19, João depara-se com um anjo e lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Ou seja, o próprio anjo disse não. Ok? Portanto, o Senhor Jesus Cristo não disse isso, não disse, para lá com isso, que não me deves fazer isso porque eu não sou Deus. 22, sim, mas também tem o 19.10. 19.10. É 22.9 também tem. Mas o 19.10 também tem. E outras passagens, provavelmente, se eu perguntasse a cada um de vocês, alguns se lembrariam por exemplo, aquela passagem, quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Porque aquilo sempre mexeu com os fariseus, porque o Senhor Jesus Cristo dizia certas coisas que só Deus podia fazer. E isso incomodava-os grandemente. Não sei se querem dizer alguma coisa, algum pensamento que ajude. Espero que não seja nenhum a rebater o que eu estou a dizer, mas também se houver alguma dúvida, estamos cá para isso também. Estas passagens, esta expressão, há um só Deus, que nós vimos, um Deus é em três pessoas, que é algo que nós não devemos nunca abrir mão. É curioso que alguns rebaixam o Senhor Jesus Cristo dizendo que Ele não é Deus, e outros que levam pessoas como se fossem Deus. Também vamos falar um bocadinho sobre isso, rapidamente. E tudo isso é rejeitar esta unicidade do Deus Trino. Esta expressão de há um só Deus rejeita o ateísmo, porque Deus existe, e rejeita o politeísmo, porque Deus existe e é único. Eu lembro de ter comentado que o Simão gosta destas expressões, um e um só, quer dizer que Ele existe e não há mais nenhum. E isto, hoje em dia, nós dizemos que há um só Deus, nós vivemos numa cultura que, embora dada ao paganismo, não é declarada, ninguém aqui em Portugal, praticamente ninguém se diz pagão, não é? Ou seja, politeísta, quase ninguém.
Se bem que agora chegam aqui a Portugal alguns vindo de outras culturas, que provavelmente até o são, mas não está enraizado na nossa cultura o politeísmo. Não está de maneira nenhuma. Mas na altura em que isto foi escrito, vir com a ideia de um só Deus era uma ideia peregrina. Uma ideia que não era vista em mais cultura nenhuma. Porque os egípcios tinham os seus deuses para tudo e mais alguma coisa, os romanos, os gregos, provavelmente os da Mesopotâmia, a mesma coisa. Não há registro consistente ao longo de muito tempo de um só Deus. Isto é uma expressão pouco comum, uma crença muito pouco comum, só vista de facto no judaísmo e no cristianismo. E era corajoso, porque naquela cultura dizer há um só Deus, e Paulo também diz há um só Senhor, não era fácil. Paulo chegou a ter problemas e foi até usado contra ele por ele dizer que temos só um Senhor. Houve alguém que até, eu não tenho essa passagem aqui, houve alguém até que usou isso para insinuar que ele estava a apelar à rebelião contra o imperador de Roma. Ele é que era ele é que devia ser o Senhor. E também, não só exclui o ateísmo, como o politeísmo, mas também exclui o relativismo. Olha, para ti pode ser esse Deus, mas para o outro pode ser outro Deus. E nós vemos isso muito hoje em dia. Tu tens o teu Deus, ou até vocês adoram a vossa maneira, nós adoramos a nossa, mas o Deus é o mesmo? Não é. E hoje em dia, cada um tem o seu Deus. Nós às vezes ouvimos expressões, o Deus que eu conheço, por exemplo, o Deus que eu conheço não mandaria ninguém para o inferno. O Deus que eu conheço não me condenaria por causa disto ou por causa daquilo. E de facto, cada um cria um Deus à sua imagem, à sua semelhança, como fez o Mica, que criou um Deus, criou uma religião à sua medida. Então, o ateísmo, o politeísmo e o relativismo são negados por esta expressão de há um só Deus. E certamente colherão os frutos amargos quem segue essas ideias. E além disso, além de haver um só Deus, há também um só mediador. Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Não só na questão da salvação, mas também de como agora nós chegamos a Deus. Infelizmente, as pessoas ignoram isto. Ignoram esta questão do mediador. E nós na vida, se ignorarmos a necessidade de um mediador, em situações do nosso dia-a-dia, eu nunca fui a tribunal, mas tenho ideia de que para certas situações eu não posso ir ao tribunal e pensar que me defendo a mim mesmo. Não sei se alguém tem esse conhecimento, como é que funciona. Não estou muito por dentro. Ocorreu-me agora, se eu for a um tribunal, eu tenho de ter alguém que perceba do processo, exatamente, como é que as coisas funcionam. Não vou chegar lá e dizer, olha, eu quero pôr um processo contra o meu humorista porque gozou comigo. E depois vou ao tribunal e o que é que faço? Olha, ele gozou comigo. Ok, e agora? Eu não sei, tenho de ir a alguém, eu preciso de alguém que me ajude a estabelecer a ligação entre mim e o sistema judicial. Não vou perante... Eu tenho a ideia até de alguém me contar que teve de ir a tribunal por causa de qualquer coisa, chegou lá sozinho, sem ser advogado nem nada, e levou um raspanete do juiz. Tenho uma ideia assim. Por exemplo, hoje em dia a coisa já está mais fácil, mas certamente o Zé António tem muita gente que vai lá pedir um mediador, não é? Alguém que o ajude, não percebe nada das leis. Se calhar, se fizer lá a declaração de IRS sozinho, como eu faço, se calhar está a perder dinheiro ou até a cometer alguma ilegalidade, não é? sem o saber, e precisa de um mediador. Eu preciso também de um mediador de seguros. Em muitas situações da vida, precisamos de alguém que perceba do assunto
e que nos ajuda a chegar lá. Olha, eu e o Simão somos mediadores, não é? Havia alguém que era professor de matemática e explicador, e de uma vez foi a um programa de televisão e perguntaram o que é que ele fazia. Ele dizia que era facilitador de aprendizagens. Porque assim, pode-se pensar, o aluno, olha, pega lá um livro e estuda. Não, precisa de um mediador. Precisa de alguém que, perante a abstração que é a matemática ou outra disciplina qualquer, diga que lhe faça ali uma ligação entre algo inacessível e a pessoa. Isto são alguns exemplos apenas que nós vemos no nosso dia-a-dia, e se calhar cada um na sua área pode funcionar como um mediador ou precisar de um mediador. Muito mais nesta questão. Na questão da salvação, é inconcebível alguém pensar que não precisa de um mediador. Alguns, infelizmente, procuram outros mediadores. Alguns ignoram este mediador. Alguns, também muito grave, ignoram que precisam de um mediador. Ignoram que têm um problema e que precisam de um mediador. Alguns relativizam a sua obra. Não é assim tão importante quanto isso. E outros também olham para este mediador e pensam: como é que eu posso aproveitar-me dele? O que é que ele me pode dar? Mas não com uma visão oportunista. E também nós podemos desprezar a sua mediação contínua, ou seja, o facto de que este mediador não só serviu para estabelecer a ponte entre nós e Deus, como continua a ser agora o nosso mediador. E este mediador é, claro, o Senhor Jesus Cristo, homem. Para a salvação, obviamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Em nenhum outro nome há salvação, né? Como nós bem sabemos, em Atos 4:12. E em Hebreus vemos várias passagens em que nos falam deste mediador, por excelência, o único mediador, que lemos em Hebreus 7:25, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado e separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Temos isso em Hebreus 7. Em Hebreus 8:6 também lemos que agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente quanto é mediador do melhor concerto. Ele é o mediador. 9:15, e por isso é mediador de um Novo Testamento. Esta fala várias vezes da palavra mediador, estabelece a ligação entre nós e Deus. Hebreus 12:24, e Jesus, o mediador de uma nova aliança. Falamos aqui várias vezes da mediação. A única forma de nós nos religarmos com Deus é através da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Não há outra forma pela qual nós podemos ter esta relação ligada. E ele tinha de ser este, porquê? Porque é o único que é homem e que é Deus. E compreende o lado de Deus e compreende também o lado do homem. Porquê? Porque nós lemos que convinha-nos tal sumo sacerdote, não é? Onde é que está essa passagem? Tinha essa passagem, mas 7:26, nos convinha tal, não, mas não era essa passagem. A passagem que diz: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Eu tinha essa passagem, mas não sei o que é que lhe fiz e agora perdi-a. Mas sim, mas há essa passagem que às vezes não estou a encontrar. Mas alguém que tendo sido tentado. Okay. É o capítulo 8 de Hebreus, não sei se é esta. Aquela passagem que diz. 4:15. Eu não sei o que é que eu fiz essa. Eu tinha essa passagem, eu vi ainda há bocadinho. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Obrigado. Era esta passagem que eu queria. Ele consegue compreender também o nosso lado.
também viveu aqui como nós, experimentou o mesmo que nós, e portanto consegue compreender os dois lados. E o mediador deve ser alguém imparcial, que conheça bem as duas partes. Nós podemos ter um mediador que, e nós vimos, por exemplo, o que alguns dizem, o Presidente dos Estados Unidos quer ser mediador entre a Rússia e a Ucrânia, mas a maior parte das vezes, infelizmente, vemos-lo pender mais para o lado da Rússia do que para o lado da Ucrânia. Por exemplo, o Presidente o Secretário-Geral das Nações Unidas, como é que ele pode servir de mediador no conflito de Israel com Gaza, quando ele, a maior parte das vezes, está com Gaza, está de um lado, está mais vezes a falar mal de um dos lados do que do outro. É difícil, deve ser isento, deve compreender e deve conhecer bem os dois lados, porque se for alguém que não conheça um dos lados, o outro vai dizer, mas tu não conheces o nosso lado. Então, por isso é que nos convinha tal sumo sacerdote. E nós agora temos a certeza de que este mediador é agora ele que vive para interceder por cada um de nós. Depois de ter realizado a obra da nossa salvação, nós temos isso em Romanos 8,34, que o Senhor Jesus Cristo, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E é Ele, é através dele, que nós devemos chegar a Deus com confiança e levar as nossas orações, e que nós terminamos as nossas orações sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, que é tendo noção de que é através dele que nós podemos chegar ao Pai. Tudo isto que nós estamos aqui a ver fala-nos de que ele é de facto o único mediador, ele é necessário, também é suficiente, ou seja, nós precisamos, convinha-nos tal sumo sacerdote, e é suficiente no sentido em que nós não precisamos de mais ninguém. Alguns procuram outros mediadores, procuram uma religião. Nós sabemos que muitos procuram pessoas que sirvam de mediadores, ou pessoas que já morreram, os santos, ou uma pessoa que já morreu, mas que eles dizem que não morreu, que subiu ao céu sem morrer, e que é corredentora, que é advogada, que é medianeira de todas as graças, quando isso só diminui a obra do Senhor Jesus Cristo. Porque se há algo perfeito que satisfaz plenamente a Deus, para que ir buscar outra coisa? Imaginem esta situação. Alguém pede-vos para vocês tratarem de um assunto, sei lá, junto do... Pedimos aqui ao Zé António para tratar de um assunto junto do Ministério das Finanças. Porque ele percebe, ele sabe mexer-se melhor lá. Mas eu depois acho que ele não dá conta do recado. Vou pedir à Ana. A Ana é mais nova, já conhece melhor outras coisas e tal. Vamos tentar aqui. E depois, imaginem que o Zé António sabia que eu, além de ter pedido a ele, tinha pedido a outra pessoa por via das dúvidas para ir tratar dessa situação. Não, se calhar, conhecendo o Zé António como nós conhecemos, se calhar não se importava. Já tive casos. Mas, assim, por um lado, olha, o que interessa é que a pessoa fique... Mas é uma certa desconsideração, não é? A pessoa não está totalmente segura do que ele vai fazer, do que ele vai conseguir fazer. E em relação ao Senhor Jesus Cristo, ir pedir a outro para fazer algo que o Senhor Jesus Cristo faz perfeitamente, é desonrar. E mesmo daquilo de dizer, nós pedimos, qual é o argumento que muitos usam? Nós pedimos a alguém para ele pedir a outro, não é? A Nossa Senhora. Exatamente. E vão àquela passagem de João 2, não é? João 2, em que Maria serviu, de certa forma, de intermediária entre aquelas pessoas que precisavam de ajuda no casamento, das bodas de Caná, e o Senhor Jesus Cristo. Mas não vejo mais nada
que possa ser aproveitado para isso. Mas claro, depois pegam naquilo e fazem toda uma doutrina, infelizmente, à volta daquilo. Mas procurar outros mediadores quando já há um, não está a roubar o protagonismo, está a roubar a glória que devemos dar ao mediador por excelência, um mediador excelente e suficiente. Outros também buscam em pessoas religiosas, padres ou sacerdotes, outra coisa qualquer, que eles são pessoas especiais que nos ajudam a chegar a Deus. Nada disso. Nós agora temos livre acesso a Deus através do Senhor Jesus Cristo, mas nós temos também estas passagens que nos diz que nós temos ousadia, em Efésios 3:12, ao qual temos em ousadia, como é que é? Efésios 3:12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Está falando do Senhor Jesus Cristo. E também Hebreus 4:16, que já lemos há pouquinho, Hebreus 4:16 e 10:19. Em 10:19 lemos: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. E Hebreus 4:16, lemos há bocadinho: cheguemos, pois, confiança ao trono de graça. Alguns podem dizer: nós pedimos a alguém para o pedir a Deus. Nós temos acesso direto. Por que é que vamos precisar de ir a alguém aqui pelo meio? É uma desonra ao nome de Deus e é desprezar a sua obra, que é perfeita. O nosso irmão Mário Persona tem uma analogia muito que eu gosto bastante, que é: experimenta escrever algo com uma caneta. Escrever com uma caneta, um texto. Consegue escrever bem. Agora imagina com... se calhar quando éramos crianças experimentávamos fazer isso, escrever com 4 ou 5 canetas na mão. Vamos conseguir fazer alguma coisa de jeito? Não vamos. Vai ser pior. E aqui, procurar outros mediadores, quando já temos um, é como isso, tentar escrever com várias canetas. Vai dar asneira, certamente. Então, nós vemos na Palavra de Deus, estamos mesmo a terminar, já passou da hora, estamos mesmo a terminar, nós vemos que na Palavra de Deus há vários, um só. Nas epístolas de Paulo em particular, há um só Deus, há um só mediador. E pegando nesta expressão de há um só Deus, também vemos em Efésios 4 que há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Pai. É muito importante, então, primeiro, reconhecer que há um só. Estas coisas todas há um só. Só há um. Não há mais. Não, esqueça o relativismo de cada um. Desde que funcione para ti, tudo bem. Há só um. Por exemplo, há uma só esperança. E para além de nós sabermos qual é a nossa esperança, temos de saber qual é. É celestial? É terrena? Uma só fé. Qual é esta só fé? Há um só batismo. Qual é este só batismo? Também é importante perceber qual é. Há um só. É importante perceber qual é. E entender que em certos casos há outros. Há outros. Apesar de haver um só, noutros tempos houve outros. Houve outras esperanças. Havia outros mediadores. Havia os sacerdotes. Há outras esperanças. Compreender que há outras, mas perceber que agora, hoje, há uma só. Para nós. Há uma só. E devemos rejeitar todos os outros. Todos os outros mediadores. Todos os outros que se possam chamar Deus. Todos os outros que se possam chamar senhores. Todas as outras esperanças. Perceber. E até podemos estudá-las à luz da Palavra de Deus. Mas perceber que não são para nós. Porque senão vamos confundir tudo. E devemos valorizar. Devemos valorizar o Deus que temos. O corpo que temos. O corpo de Cristo. A esperança que temos. O batismo que temos. E vou deixar-vos com esta pequena provocação. Provocação não é bem uma provocação, mas é só para... nós criticamos... nós lemos da Palavra de Deus que há um só Deus e um só mediador, não é? E com razão criticamos aqueles que leem na Palavra de Deus há um só Deus
e um só mediador. E o que é que eles fazem? Vão buscar outros mediadores. Não é? Nós dizemos. Que loucura! A palavra de Deus é clara quanto a isto. Há um só Deus e um só mediador. Mas naquela passagem de Efésios que eu li há bocadinho, o que é que diz? Há um só Deus e também há um só batismo. Não é? E qual é um só batismo? É aquele que lemos em 1 Coríntios 12, não é? Pois todos nós fomos batizados em um Espírito formando um corpo. E alguns o que é que fazem? Vão buscar outros batismos. E muitas vezes, com isso, estão a desvalorizar, tal como alguns, e arranjam argumentos de todo o tipo para justificar outros mediadores. Alguns também arranjam argumentos de todo tipo para dizer há outro batismo. Portanto, é só para ficarmos aqui a pensar um bocadinho que às vezes a palavra de Deus é clara, diz uma coisa, nós temos sim, é mesmo isto que diz. E depois a nossa prática é outra. E quem diz isso em relação ao batismo pode ser em relação à esperança. Há uma só esperança agora. Mas agarram-se a outra. Vêm coisas a acontecer em Israel, vai ser isto e vai ser aquilo. Então qual é a nossa esperança? É celestial? É terrena? É que diz respeito às profecias e as coisas que estão a acontecer agora vão ter uma influência, são um cumprimento de profecias? Isso é não compreender qual é a nossa esperança. E ficamos por aqui. Para a semana, se Deus quiser, darei tempo para vocês também tecerem algumas considerações.